Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou com um grande amigo meu, Dr. Paulo Márcio. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Romualdo. Satisfação estar no Rumo ao Topo. E parabéns pelo esse trabalho. Eu que sou um entusiasta de podcast, sigo o programa e parabéns. Grandes entrevistas. Muito obrigado, Dr. Paulo. Então, esse programa, nós trazemos pessoas que alcançaram um topo relativo, né? Para muitas pessoas nunca imaginam chegar num ponto que o Dr. Paulo está hoje, como um dos maiores especialistas em direito imobiliário do país. Já assessorou em corporações em todos os estados do Brasil, inclusive fora do país também. Mas, Dr. Paulo, a gente costuma falar aqui com as pessoas, né? O Dr. Paulo começou grande, começou de família rica. De onde que veio o Dr. Paulo? Romualdo, eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo e a história começou, né, já há alguns anos. Eu não tenho na minha família um histórico de juristas. Eu sou o único advogado da família, estudei em Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, e a minha relação com o direito imobiliário é muito interessante. Por quê? Eu tive a oportunidade, lá em meados da faculdade, de fazer estágio em um dos maiores escritórios de advocacia da área imobiliária. E foi muito interessante porque logo no primeiro mês que eu cheguei, isso foi por volta de 2002, salvo engano, um dos sócios do escritório, Dr. Nelson Ferreira Pinto, aprendi muito com ele, ele havia acabado de lançar um livro sobre incorporação imobiliária. Nossa, que legal. Então, logo quando o senhor chegou no escritório, em 2020 e poucos anos atrás, né, ele já tinha lançado um livro sobre incorporação imobiliária. Então, enviesou o senhor para essa área, provavelmente, esse livro, esse lançamento, esse burburinho que tinha ali no escritório naquele momento? Exatamente, Romualdo, e é muito interessante porque eu nunca esqueci daquele título, A Incorporação Imobiliária e a Legislação Tutelar de Consumo. E por incrível que pareça, eu, estudando direito, não tinha a menor ideia do que se tratava incorporação imobiliária. Eu também sou professor universitário e você é engenheiro, você pode, né, ratificar o que eu vou dizer. A incorporação não é uma matéria comum nas faculdades de direito, nem na engenharia. Então foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o tema e estagiar para as grandes construtoras de Belo Horizonte. Justamente, a gente até conversa com as pessoas que a gente mentora, que a gente orienta, que a gente treina nas nossas empresas, que, de fato, muito do nosso conhecimento prático de hoje em dia foi aprendido com tentativa e erro, na prática, ou com cursos que a gente participou, enfim. As pessoas que que na faculdade, por exemplo, né, eu fiz faculdade de engenharia civil, uma das melhores do país, mas enfim, mesmo fazendo uma excelente faculdade, a gente teve muito pouca aula de empreendedorismo, a gente só teve um semestre de empreendedorismo, e além disso, incorporação imobiliária mesmo, eu nunca ouvi falar na faculdade. O que eu ouvi falar na faculdade, a gente teve uma matéria que foi construção de edifícios. Essa matéria, o máximo que a gente teve sobre desenvolver um empreendimento e não deixar ele de pé, é a atividade do engenheiro mesmo, né? Mas desenvolver um empreendimento, o máximo que a gente teve foi uma aula que em 15 minutos a professora falou, basicamente, que olha, a legislação edilícia, ela é complexa em cada local do país, e eu não vou ensinar isso para vocês. Se vocês precisarem, vocês vão ter que ir na prefeitura de cada município que você quiser atuar e perguntar. E, de fato, é complexa a legislação, né, no nosso país. Muitas. São várias legislações. Nós temos a questão municipal, a estadual e a federal. Então, o meu estágio e os anos iniciais na advocacia foi um verdadeiro MBA prático que eu tive, uma oportunidade única que me permitiu conhecer o professor Jamil Rami. Nossa, que legal. Foi ali que você conheceu o Foi professor ali Jamil? que eu tive a grata satisfação de conhecê-lo, e foi uma história, eu lembro como se fosse ontem, eu estagiário e na recepção do escritório, um senhor muito elegante, muito imponente, e eu perguntei, né, para a secretária, quem que é esse senhor? É o professor Jamil Rami.
Eu fui saber quem que era o professor Jamil Rami. Ele era cliente já há muitos anos de um dos sócios do escritório e, de cara, eu, como estagiário, já comecei a integrar a equipe exclusiva que representava, que trabalhava para o professor Jamil. Caramba, essa eu não sabia, doutor Paulo. Então, para quem não conhece, o professor Jamil Rami, hoje, é o maior professor de incorporação imobiliária do país. E a gente tem a grata satisfação de conseguir. Foi o primeiro curso de incorporação imobiliária que eu fiz, né, alguns anos atrás, foi do professor Jamil. Eu acho que quase todo mundo começa por aí, né, fazendo o curso do professor Jamil, excelente. Ele fala cada vírgula da legislação no curso dele, né, ensina como fazer uma incorporação pura, sem recursos próprios, né, com recursos de terceiros. Isso é muito legal. Então, ali o senhor já conheceu, já teve a oportunidade de conhecer o professor Jamil há décadas atrás. Exatamente, foi uma experiência incrível, inclusive ele nos conectou por volta de 2021, Por volta durante a disso. pandemia, Exato. nós nos conhecemos, e foi um desafio, Romualdo, porque durante toda essa jornada, eu vou utilizar, né, a jornada da incorporação, eu formei, me graduei, e houve cisões no escritório, que é natural. Alguns sócios buscaram outros caminhos, então foram cerca de 3 ou 4 divisões internas no escritório. E sempre quando ocorre essa divisão no escritório de advocacia, é natural, Romualdo, que o sócio sênior comunique o cliente da carteira até para ele optar com quem ele vai escolher. E o professor Jamil continuou com o sócio sênior do escritório, mas foi lá por volta de 2019, que eu já tinha concluído o mestrado, também sou professor, podemos falar sobre isso, e o doutorado, que eu entendi que era o meu momento, né, o momento da Paulo Márcio Advocacia, e aí foi a ocasião em que eu reuni com o professor Jamil para agradecer pelo aprendizado, um mestre, e as oportunidades que tive com ele, de trabalhar para ele, e que eu estava me desligando do escritório, mas haveria a oportunidade de ele continuar com o sócio que ele já conhecia há mais de 30 anos, ou até a liberdade de seguir comigo. E para minha surpresa, uma satisfação, uma responsabilidade, ele falou: eu estou com o senhor, doutor Paulo Márcio. E aí, abriram portas, novos desafios. Então, é uma gratidão que eu tenho, né, muito para ele. Nós somos amigos pessoais. E outro dia, ele, né, até elevou, me chamou de irmão. Então, o professor Jamil, chamar alguém de irmão é algo no currículo que merece sim, ser destacado. Com certeza. Então, o senhor teve ali a oportunidade de trabalhar no escritório, depois aproveitou essa oportunidade, fez um bom relacionamento com sua carteira de clientes, de forma elegante, explicou para um cliente importante que o senhor estava se desligando do escritório, que poderia continuar com o escritório normal, ou poderia também, naturalmente, atender com o senhor. E assim, às vezes o cliente, de forma um pouco mais cômoda, ele prefere continuar com o caminho que ele tinha ali, né, com aquele sócio que ele conhecia há 30 anos, aquele momento, e isso é um motivo de orgulho muito grande, né, porque esses pontos de inflexão que acontecem na nossa vida, sabe, doutor Paulo, Deus vai encaminhando esses pontos de inflexão. Quem não acredita em Deus, acredita na lei da atração ou qualquer outra coisa do tipo, mas vai encaminhando esses pontos da nossa vida, e só depois que a gente vai entender porque cada uma daquelas coisas aconteceram. Porque cada uma das coisas, e quando a gente fala as coisas que acontecem na nossa vida, são coisas boas e coisas ruins também. Porque, naturalmente, nessa nossa jornada, nem tudo são flores, né? Então, o senhor teve nesse percurso até chegar na formação, ou até mesmo depois da formação, até chegar no professor Jamil, o senhor teve algum ponto assim muito complicado da sua vida? Muitos. Muitos porque, sobretudo na área imobiliária, a própria complexidade da incorporação. E quando você se apresenta como um advogado da área imobiliária, é natural as pessoas
enxergarem a área de locação, a área de uso capião, mas a incorporação ela é muito complexa. Então tivemos muitos desafios. Eu até gosto de lembrar, Romualdo, um caso que me marcou muito, porque às vezes, Romualdo, não é a questão jurídica que vai ser o diferencial. Por que eu falo isso? A gente sabe, né, você brilhantemente, né, construiu aí um ecossistema, né, para satisfazer essa dor do empreendedor com o terreno. E por que eu chamo de empreendedor, Romualdo? Porque só existe o incorporador após o registro da incorporação no cartório. Então, é muito difícil essa negociação para adquirir o terreno, sobretudo com uma permuta. E houve um caso que me marcou muito, porque era um terreno que veio, né, da família do proprietário, que ele passou a infância naquele terreno, memórias da mãe, e havia um apego sentimental muito grande. Do ponto de vista da viabilidade da incorporação, perfeito. O local, a permuta da quantidade de unidades também atendia o terrenista. Mesmo assim, ele não assinou. E aí, com a nossa experiência, fomos conversando, 6 meses de negociação. E ele era muito enfático nas lembranças da infância dele e da mãe dele. E na mesa, eu sugeri o seguinte: olha, tem uma proposta aqui irrecusável. O nome do edifício será o da sua mãe. Será uma homenagem para a eternidade. Ele ficou emocionado e perguntou: doutor, onde que eu tenho que assinar? Então vejamos, não foi o conhecimento jurídico, foi o que? A particularidade ou as particularidades que envolvem a incorporação e o sentimento do terrenista. Foi a homenagem dele chegar lá na porta do prédio, ver o nome da mãe dele, que fez ele assinar o contrato. Então, você vê, tem um ativo intangível ali, né? Porque tem preço, são basicamente dinheiro, quanto que está oferecendo, quanto que aquela pessoa vai ter de recurso financeiro, e tem um ativo, que é o valor, né? Então, qual o valor que você tem por colocar o nome da sua mãe num empreendimento? Ter aquela lembrança boa do empreendimento. Então, foi uma sacada de mestre aí do senhor para estar resolvendo essa questão, né? Então, o senhor falou ali também sobre a questão de ecossistema. A gente vai entrar também depois num ecossistema que a gente está inserido juntos também, mas fala o quanto é importante para o incorporador participar, ou para qualquer pessoa, na verdade, do mercado imobiliário, participar de algum tipo de ecossistema. Isso é fundamental, Romualdo, porque tem até aquela frase, né? Uma andorinha só não faz verão. É preciso conectar. E a experiência, ela é fundamental. Eu vou até resgatar ainda, quando você perguntou do passado, eu tive a oportunidade, como estagiário, Romualdo, de entrar em obras inacabadas, participar de reuniões assembleares com mães com criança de colo, em assembleias para a recuperação de obras inacabadas da Encol. A gente sabe, na década de 90, havia a maior incorporadora e construtora do Brasil, que era a Encol. E naquela época, Romualdo, interessante, porque nós não tínhamos internet, mas a Encol tinha empreendimentos em todos os estados do Brasil. Naquele período, não tinha o patrimônio de afetação. Então, o que aconteceu? A Encol, por uma questão de gestão, não conseguiu terminar muitas obras. Algumas já levantadas, foram criadas associações de adquirentes, destituíram a Encol e contratavam uma outra construtora. Então, a minha atuação de campo foi até dolorida, de trabalhar junto ao interesse daquelas famílias. A grande maioria perdeu. Romualdo, foram cerca de 40 mil famílias que ficaram a ver navios com obras inacabadas. E nós fomos conectando pessoas com seus especialistas
E respondendo ao que você disse, a incorporação é muito complexa, desde a engenharia, a arquitetura, o jurídico, o marketing, o cartório de notas, o cartório de imóveis, a prefeitura, o banco com o investimento. Então, é um hub que conecta a incorporação, que eu falo com muita tranquilidade, é a área mais complexa do direito. Então, se você não tem conexões, pessoas que já fizeram, que já passaram por aquela jornada, a probabilidade de você errar, frustrar, é muito grande. Eu digo que eu comecei na incorporação antes, inclusive, de fazer o curso do professor Jamil, né? Teve um empreendimento específico que eu errei tudo que eu podia errar e mais um pouco. Depois, quando eu comecei a olhar, a ver as aulas do professor Jamil, eu falei, caramba, o que ele estava falando, e realmente, ele também errou tudo e mais um pouco antes de começar a ficar mais profissional ali na incorporação, né? Então, desde da forma de captação de dinheiro, se alguém tivesse falado isso para mim antes, eu estaria num patamar muito maior, inclusive hoje, do que estou. Mas a gente pode também passar no nosso ecossistema essas informações para outras pessoas que estão começando agora, para começar de uma forma diferente do que eu particularmente comecei. Então, dali, você vai aprendendo que você não precisa expor tanto caixa quanto você está expondo ali. Pelo contrário, isso é um baita risco, né? Você vai aprendendo também que quando você faz algumas contas, nem tudo dá certo. A gente teve um evento que aconteceu aí há 4 anos atrás, né, quase 5 anos já, na verdade, né, atrás, que é um evento que acontece uma vez a cada 100 anos. E esse evento em específico, ele quebrou muita gente. E às vezes quando a gente para refletir, sabe, doutor Paulo, também tem um outro lado, que eventualmente, se não tivesse acontecido isso comigo, né, ali eu perdi, durante a pandemia ali, eu perdi mais de 80% do meu patrimônio. Né? Então, cheguei à beira de quase terminar meu casamento, né? A gente, até hoje mesmo, passa algumas questões ainda oriundas daquele tempo, né? O Dr. Paulo até conhece uma outra questão dessa. Então, você fala assim, beleza, quando você tem uma rede de apoio perto de você, eu não tinha essa rede de apoio, porque, basicamente, hoje, eu sou do mundo digital, muitas também, né? Principalmente, eu sou do mundo físico, tenho muito resultado no mundo físico, mas também coloquei um pezinho forte no mundo digital, então muita gente veio me conhecendo no último 1 ano e meio. Eu só tenho 1 ano e meio, tem quase 500 mil de seguidores no total das redes sociais, mas tem 1 ano e meio só de redes sociais, principalmente Instagram. E dali, a gente começa a conhecer outras pessoas que também passaram por dificuldades igual às nossas e explicam, olha, talvez você deveria ter ido por esse caminho aqui. Mas também, se talvez eu não tivesse feito muitas coisas que deram errado ali para trás, eu talvez não teria procurado o caminho que a gente está hoje. E dali, né, doutor Paulo, a gente vai entendendo essa questão do ecossistema, de ter uma rede de apoio próximo de você. Como o senhor falou, a questão jurídica é uma delas, marketing é outra, vendas é outra questão, gerenciamento de obra, execução de obra. Então, quando você tem pessoas muito melhores do que você em cada uma daquelas áreas, facilita muito o seu caminho, não facilita? Exatamente, Romualdo, até porque a própria lei da incorporação, que completou, ao final de 2024, 60 anos, ela foi uma legislação fruto do trabalho de um dos maiores juristas que o Brasil já teve, que foi o professor Caio Mário da Silva Pereira, e ele dizia que a incorporação é um ajuntamento de parceiros. Não se faz uma incorporação sozinho. Eu tenho essa experiência, né, com empreendimentos em todos os estados, mas eu sempre falo, Romualdo, jamais o empreendedor deve ignorar a realidade local. Cada espaço tem a sua cultura. Muitas das vezes, a estratégia ela é impactada pela cultura, mas por isso você tem que conhecer, você tem que conectar, porque se alguém já fez, então ninguém melhor do que conhecer ela. Ela conhece as estradas, ela conhece o percurso. Então essa conexão é muito importante para somar.
E, além disso, Romualdo, estamos, né, numa área das mais interessantes do empreendedorismo, porque é só pelo dinheiro? Pelo contrário, nós estamos exercendo função social, gerando dignidade para as pessoas realizarem o sonho da casa própria. Então, é uma satisfação muito grande, né? Imagina você falar com seu filho ou com seu neto, olha, papai, vovô aqui ajudou. Se tem pessoas aqui hoje com uma dignidade, com teto, é porque houve pessoas ousadas, empreendedoras, com a pele em risco, que executaram. Exatamente. E tem muito disso, né, doutor Paulo? Porque quando eu comecei ali nas redes sociais, tinha, lógico, um ciclo de pessoas que eu conhecia e um formato de captação de clientes que eu tinha ali para trás. Mas depois você vai aprendendo algumas coisas e, naturalmente, quando eu comecei, como ficou muito grande ali nosso perfil, muitas pessoas começaram a chamar a gente para palestrar nos eventos, né? Palestrei em dezenas de eventos aí. Mas quando você chega nos eventos e conversa com pessoas que são incorporadores, né? Aí a gente percebe que, assim, eu tinha feito, antes de palestrar, já 4 cursos de incorporação imobiliária. Estou fazendo o 5º agora, né? E dali eu imaginava só que eu tinha um conhecimento médio do mercado, né? Porque ainda tem muita coisa para aprender. Eu me sinto um eterno aprendiz. Eu acho que tem muitas coisas para a gente aprender ali para frente. Mas uma coisa que me preocupa muito é o amadorismo do mercado. Eu ainda, naturalmente, quando me comparo com Exetec, Cyrela, eu sou muito amador perto deles. Porque esse pessoal tem um nível de conhecimento muito maior, inclusive, e de dados internos do que a gente, uma cure da vida, enfim. Mas eu te falo que a participar de eventos, assim, a gente não está falando de empreendimentos de 500 mil reais, 1 milhão de reais. Tem empreendimentos de 200 milhões de reais, de 500 milhões de reais. É um valor altíssimo. E a forma como o pessoal trata esses negócios me preocupa bastante. Não preocupa o senhor também? Muito. Sobretudo em virtude da cultura. Por quê? Falamos da complexidade da legislação e é natural no mercado da construção essa diversificação. O empreendedor, ele, vou começar a construir casas com recursos próprios. E essa não é a finalidade da incorporação. A incorporação ela existe para você construir com recurso de terceiros, da venda, do investidor. Então, pela falta da informação, Romualdo, eu acredito, né, vejo pessoas muito bem intencionadas, mas que perdem dinheiro, muito dinheiro, pelo quê? Pela falta do conhecimento. E o novo, isso é natural, é instinto de sobrevivência. Não conheço, olha, não vou fazer dessa forma aqui, porque aqui a gente faz desse jeito, e muitas das vezes as pessoas não sabem que desse jeito é uma ilegalidade, que pode gerar multas elevadíssimas e até responsabilidade criminal ou tributária. Exatamente. Então, se eu tivesse conhecido algumas das coisas, como o senhor falou, tem muita gente que, assim, tá na boa intenção, criou uma tese até interessante, porque você levou aquela tese para investidores, aqueles investidores entenderam a sua tese, eles, naturalmente, quando você se comporta como investidor, é natural que você também tenha um risco, né? Mas, às vezes, a gente, como empreendedor, que chamou aqueles investidores, a gente imagina que as coisas vão dar certo, pensa que sempre no melhor, é muito otimista, coloca a pele em jogo, skin in the game, né? Então coloca a pele em jogo, mas depois a gente entende que talvez, às vezes, um contrato melhor feito, né, poderia ter resolvido muitas coisas. Como, por exemplo, no meu caso, algumas questões que aconteceram na minha vida, né? Eu não previ que poderia acontecer uma fatalidade no mundo. E aquilo, os materiais que, por exemplo, você vê, imagina só, você tem um saco de cimento que custa R$17,90. Daqui a pouco ele vai para 42 em 3 meses.
porque faltava material, matéria-prima por aí. Você tem o tijolo que você pagava R$ 400, vai para 880. Você tem o rolo de fio que você pagava R$ 74, ele vai para 247. Então você perde totalmente a noção, Sim. a base, né? E daqui a pouco o investidor, e aconteceu isso comigo, né? Do tipo, não tô criticando as pessoas, e tá natural, né? Elas pensaram dessa forma, mas assim, se ganha, eu ganho, se perde, você perde, né? Então assim, não, quando ganha, nós ganhamos. Esse eu acho que é o formato que é o que eu procuro, né? O ganha-ganha. Se você ganha, eu ganho. Se eu perco, você também perde. Mas as pessoas não pensam dessa forma, né? Aí dali vem um outro caminho, né? Que é a gente ter pessoas que possam orientar a gente nesse caminho, né? Sim. Então, mentores. Quando você tem um mentor, ele pode acelerar anos e anos da sua vida. E às vezes, aquele mentor, ele não te custa nada. Porque ele tem um conteúdo gratuito, como o Dr. Paulo tem, como eu tenho também, não te custa nada. Como diversos mentores que eu sigo, que eles nem sabem que eu existo, talvez eles nunca vão me ver na vida. Sim. Só que ele tem ali o conhecimento gratuito. Há 10, 20 anos atrás, esse conhecimento não era tão difundido, era muito difícil você ter esse conhecimento. Exatamente. Mas hoje você tem de forma gratuita. Então, o senhor teve mentores na sua vida? Quem foram os maiores mentores? Teve esse advogado que o senhor falou ali, que teve o livro da incorporação? Quais são os mentores que o senhor teve na sua vida ali? Tive muitos. Até porque tive também a formação acadêmica, com mestrado e com doutorado, pela Universidade Federal de Minas Gerais. O professor João Bosco Leopoldino da Fonseca foi professor titular de Direito Econômico da UFMG, um grande mentor, muito me ajudou, me ensinou a análise econômica do direito, que é uma disciplina, Romualdo, que enxerga o direito com uma outra visão, mais consequencialista e mais no plano da eficiência. Essa análise econômica do direito, ela foi desenvolvida em Chicago, pelas faculdades de economia, até com ganhadores do Prêmio Nobel. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu fui convidado para lecionar em um mestrado em uma universidade na Flórida, nos Estados Unidos, que é a Ambra University, e tive a grata satisfação de lecionar Law and Economics lá, onde isso nasceu. Então, vejamos, Richard Posner, que foi quem criou a análise econômica do direito, por exemplo, grandes mentores, e o que você falou, às vezes, aliás, muitas das vezes, eu nem vou estar com ele, até porque talvez esse mentor não está no plano, né, no nosso plano. E vou dar um outro exemplo. Nós temos aqui, e eu digo, sem nenhum viés de religiosidade, respeito muito, sou espiritualizado, mas eu sempre digo, Romualdo, nas minhas palestras, citando o livro de Provérbios, que o rei Salomão, né, considerado o homem mais sábio que houve na terra. E lá em Provérbios, Salomão diz: quem vai à guerra precisa de conselheiros. Então, quem se propõe ao enfrentamento do desafio precisa do conselho. E eu também gosto de dizer que o filho, né, um filho sucessor de Salomão, assim que foi coroado rei, ele teve um desafio de quê? De ter sido questionado pela população sobre a cobrança de impostos. E ele consultou as duas classes de conselheiros, os mais experientes, que falaram: olha, reduz um pouco, você entrou agora, e foi ouvir os conselheiros que ele nomeou, que eram os amigos de infância dele, que falaram: não, pega mais pesado, dobra. Ele ouviu os menos experientes. Qual foi o resultado? Uma tragédia que gerou até a divisão posterior do reino. Então, por isso a importância de mentores que já passaram por aquela experiência, que vão reduzir o seu gasto desnecessário de combustível, seus resultados vão ser muito maiores. Exatamente, porque hoje a gente tem o principal ativo que nós temos, e às vezes depende qual o seu nível de conhecimento, né?
É o nosso tempo. E o tempo é um ativo que ele não volta nunca mais, né? Então, às vezes aquele tempo que você poderia estar com a sua família, aquele tempo que você poderia se divertir, né? É um tempo que você está dedicando ele a resolver, às vezes, um problema que ele ficou muito maior do que o que você investiria para ter uma pessoa resolvendo aquela dor de uma forma muito momentânea. Porque o que hoje, para mim, parece muito óbvio, algumas questões, né? Pro Romualdo de 5 anos atrás, não era. Eu não tinha nem ideia de várias coisas que hoje, para mim, fica muito claro, né? Então, hoje a gente pode ajudar pessoas a sair de um ponto A para um ponto B, não é um papo de coach aqui, mas sair de um ponto A para um ponto B com poucas horas de conversa. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que hoje é meu mentorado, e uns 2 meses atrás, né, a gente estava conversando numa reunião estratégica, né, para entendimento, se faz sentido ou não conversar com a gente ou seguir com a gente num processo de aprendizado. E uma das coisas que eu falei para ele, que ele poderia ter um prejuízo enorme, porque eu já passei por isso, como o senhor falou, eu já passei por isso. Ele falou: Romualdo, já me manda o contrato aí que eu já quero fechar só por essa dica que você me deu aqui. Eu falei: não, mas tem muito mais aprendizado ali pra frente, tem 1 ano de aprendizado. Ele falou: Romualdo, só essa dica que você me deu, meu irmão, já valeu por todo o aprendizado que eu vou ter ali em diante também. Então você vê, sabe, doutor Paulo, às vezes pra gente parece muito óbvio aquilo. Muito. Eu até costumo dizer, o óbvio precisa ser dito e repetido. Uma vez uma cliente, né, ela negociou com o terrenista uma permuta e tinha, né, a intermediação da imobiliária. Ela trouxe para mim o contrato, muito me preocupou, propus alterações e pouco antes de assinar, vou dizer que os champanhes já estavam no gelo, as taças separadas. E ela comentou da questão da aquisição do direito de construir, que não tinha previsão no contrato. E eu comentei isso com ela. Uma engenheira, doutora, professora de engenharia. Ah, mas eu estou considerando, disse ela, que o terrenista vai suportar esse custo. Falei, mas não está no contrato. E a ausência da aquisição dessa outorga não viabilizaria o empreendimento. Se ela assinasse, Romualdo, ela poderia, e não cumprisse, ela poderia tomar uma multa de, no mínimo, R$ 500 mil. E foi uma reunião difícil, porque o corretor fazendo o papel dele, forçando, mas o contrato prevê, tem que cumprir, não. Ela que, como incorporadora, que vai ter que adquirir a outorga. Eu falei, mas o contrato não está assinado. Se não está assinado, não existe contrato. Enfim, o contrato não foi assinado e imagina se não tivesse essa consultoria. Então, pelo que você falou, não só a mentoria, a assessoria permite o quê? Maior ganho, mas evita perdas consideráveis. E essas perdas, elas são cicatrizes, né? Essas cicatrizes a gente leva pro resto da vida. Quando alguma coisa dá certo, parece que acontece aquilo naquele momento, depois, pouco tempo depois, você já acostuma com aquele nível de vida, com aquele padrão de ganho, enfim, tudo fica meio que normal, né? Então, o que lá para trás eu gostaria de estar fazendo de remuneração hoje, né? Olhando há uns 15 anos atrás, eu nem imaginaria, estaria pensando em negócios do tamanho que a gente vem desenvolvendo hoje. Não pensaria mesmo isso. Era algo que era impensável. Mas hoje acontece. Agora, não é porque está acontecendo também negócios de tamanhos grandiosos que a gente está com o bolso cheio de dinheiro. São coisas bem diferentes. Pelo contrário, a gente tem que também, mesmo que uma exposição de caixa menor do que eu faria ali para trás, mas é uma exposição de caixa grande, né? Então, só que você aprende. Você aprende como que você consegue esse capital. Precisa ser seu esse capital? Pode ser de um terceiro aquele capital?
Como que você ajeita uma questão num contrato que pode dar um prejuízo muito grande? Sim. Coloca ali uma questão, olha, aqui tem um terreno, por exemplo, a gente passou por isso juntos, né? Num terreno que está do lado de um posto de combustíveis. Nada indicaria que aquele terreno específico estaria contaminado por si só. Mas você tinha um posto de combustíveis do lado. Então qual que foi o resguardo que a gente fez? Pediu para o terrenista. Falou, olha, a gente não assina um contrato se você não apresentar para a gente um laudo comprobatório desse solo. Se tem uma contaminação ou não. Por quê? Se tiver uma contaminação, isso pode impactar no empreendimento por 2, 3, 4 anos para frente. Exatamente. Exatamente. Se não tiver a contaminação, ok. E aí a gente fez um acordo com o terrenista antes de fechar o negócio. Ele pagou esse valor e depois que saiu ali o relatório, né, indicando que o terreno não estava contaminado, a gente poderia seguir ali adiante. Mas isso tudo foi com uma assessoria. Fez uma assessoria, entendeu ali, foi um custo elevado, não é barato, né? Tudo que a gente vai envolver uma incorporação, a gente fala de altos volumes financeiros, né? Mas só que assim, e o quanto que a gente resguarda ali para frente, né? Sim. Enfim, então, dali, doutor Paulo, então a questão de você ter pessoas que já passaram pelo que você precisa passar ali para frente e que podem cortar muito caminho, quer seja com tempo, com recursos financeiros, é importantíssima. E dali, naturalmente, né, doutor Paulo, a gente estava falando de formar uma estrutura profissional, porque o incorporador, ele não vai precisar só do advogado. O incorporador, ele vai precisar também da engenharia, ele vai precisar também da arquitetura, como o senhor falou, jurídico, da personalização dos imóveis futuros, da contabilidade, um administrador de condomínio. E dali a gente, até juntos, né, pensamos em algo que a gente convidou o senhor para participar, que hoje a gente chama do Clube da Incorporação. Como que foi para o senhor conhecer essa iniciativa nossa também? Muito feliz pelo convite, um desafio. Nunca, né, neguei a possibilidade do desafio. Em primeiro lugar, o que mais me levou a considerar o convite foram as pessoas. Você, como fundador, o Denis Nakamura, que dispensa apresentações pelo seu, né, legado já no empreendedorismo jurídico, o Duda, o primo pobre, né, com o trabalho que ele faz também, vindo para o social, e os parceiros. Então, vi, olha, esse time eu quero entrar. Então, foi uma oportunidade, e não é, Romualdo, algo do dia para a noite, né, no estalar de dedo. Foi um processo, desde quando nós conhecemos. É fundamental que sejam pessoas com propósitos comuns, né? Temos até lá, naquela perspectiva de Napoleon Hill, né, do ecossistema de pessoas, né, de uma mente mestra, e cada um, né, na sua particularidade. Isso é muito importante, Romualdo, por quê? E eu falo isso, não adianta o empreendedor me contratar se ele não tiver uma contabilidade que entenda de incorporação. Se ele não tiver um arquiteto que já aprovou o projeto naquela prefeitura, porque muitas vezes eu vejo, doutor Paulo, faço questão, né, de ter você aqui no time. Tá, mas quem que é o arquiteto? Ah, o arquiteto é minha tia que formou no ano passado. Ah, é o contador do meu avô. Com todo respeito, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, Romualdo, é a mesma coisa você comprar uma Ferrari e andar com um pneu murcho, né, com um pneu furado. Não vai, a pessoa vai fazer um investimento em mim que não vai ter o retorno que ele espera. Por quê? Porque o time não está o quê? Jogando em sintonia. E o Clube da Incorporação veio o quê? Para transformar esse mercado, com grandes especialistas, cada um, né, na sua área de atuação, para gerar valor dentro do clube e, por que não, para transformar o mercado da incorporação no país. Exatamente. Quando a gente pensou inicialmente ali no clube, a ideia era um clube de experiências para amigos e também mentorados. Para aquelas pessoas, a gente
quanto mais estratégico o nível que a gente atua, até isso é uma coisa que o pessoal pensa que quanto mais do topo, mais gente você tem em volta. Pelo contrário, quanto mais estratégico você atua, mais solitária é a sua jornada. O pessoal pensa que porque você está fazendo alguma coisa muito grande, você tem dezenas, centenas, milhares de pessoas perto de você. Não tem. Tem um momento que você está sozinho naquele momento, né? E aí, qual que foi a nossa ideia? A nossa ideia foi juntar pessoas excepcionais e ter boas experiências com aquelas pessoas também. Só que nós entendemos que tem algumas dores principais do incorporador iniciante e também até mesmo do incorporador que já está no nível médio, né? Uma delas, uma primeira dor grande, é o conhecimento. Então, saber como fazer os processos e saber quem pode resolver cada um daqueles pontos também. O meu conhecimento ele é fundamental. Ter pessoas que podem te ensinar como você seguir a sua jornada. Um outro ponto que é fundamental é o acesso a terrenos. Hoje, assim, para a gente fica um pouco mais fácil conseguir colocar um terreno com 100% de permuta. Mas imagina você que está aí. Se você tem um terreno de 5, 6 milhões de reais, você deixaria na mão de um iniciante no dia seguinte, com 100% de permuta, sem ele te dar R$1? É difícil isso. Mas é possível, não é impossível. Outra questão são os recursos financeiros. Dificilmente quem está começando tem recurso para aportar no empreendimento dele. Até mesmo porque, até por ele estar no começo da jornada, poucas pessoas vão acreditar. Mas tem pessoas que vão acreditar em você. Mas poucas pessoas vão acreditar. Então imagina você ter um grupo de pessoas que podem simplesmente olhar seu projeto, olhar com bons olhos, saber o nível de risco que tem naquele projeto e investir nesse projeto. E aí o último ponto, que é do clube, é a parte do ecossistema. Porque você precisa de todo esse ecossistema em volta. Quando você pega o ecossistema, é basicamente assim, você como incorporador, às vezes você vai contratar uma gerenciadora. Essa gerenciadora, olha os níveis que vão. Ela vai contratar um construtor. Esse construtor vai contratar depois pedreiros, ajudantes, eletricistas, e dali, olha o tamanho do ecossistema. E às vezes, para vocês terem uma noção do quanto um empreendimento impacta na economia do país, a gente tem hoje, das 22 milhões de empresas ativas no Brasil, 8% delas são do mercado imobiliário, da construção civil e mercado imobiliário. Está falando de 1.760.000 empresas movendo uma parte relevante da economia, né? Então, isso, quando a gente viu ali o clube, inicialmente que ele partiu de um clube de experiências, ele pivotou também para um grupo de experiências, mas com um ecossistema ali em volta, um ecossistema de pessoas que você pode confiar. Naturalmente, nem sempre vai dar certo as coisas para todo mundo. Vai ter momento que vai dar errado, que a gente vai ter desafios. Mas você passar desafios com pessoas que não sabem como que funciona o processo, que não confiam que aquilo ali pode dar certo, ou que não acreditam em você, é uma coisa. Agora, você passar desafios com pessoas que entendem do processo, entendem que dificuldades vão acontecer na vida, entendem que nem tudo vai dar certo, é muito diferente, não é não? Sem dúvida. A jornada, a felicidade, ela está na jornada, né, e não no destino. Então, esse aprendizado, essa troca e as experiências que também são importantes no grupo geram o quê? Essa aproximação, e a aproximação gera confiança. E isso que o mercado precisa. E essa dor, Romualdo, que você foi com uma habilidade fantástica de trazer para o que? O empreendedor, o mais importante que é a matéria-prima. O jurídico tem seu papel, a engenharia, a contabilidade, a arquitetura, todo o ecossistema. Mas sem terreno, sem matéria-prima, não tem empreendimento. E como você destacou mesmo, a dor do iniciante é muito grande. Tá? Mas o que você já fez? Tá, mas você quer construir? Poxa, mas esse terreno aqui foi da minha mãe, foi da minha avó, foi do meu pai. Eu não consigo vender aqui, dificuldade do mercado, mas
Quem me garante que você vai me entregar? A gente tem que entender as angústias do terrenista também. Então, dentro do clube, essa oportunidade e uma força maior para negociar, porque nós estamos falando de quê? Do ativo de maior valor, porque ele é escasso. Você não consegue reproduzir outro planeta Terra. Então, qual que é o melhor investimento? Qual que é o nome do planeta? É Terra. Terra? Lá em Minas Gerais, nós falamos, quem compra terra não erra. E se você verificar, Romualdo, os grandes empresários, né, os grandes empreendedores, até mesmo que os bilionários, têm investimentos, grande parte, no mercado imobiliário. Exatamente. Tem um dado, né, que ele mostra que 90% dos milionários do mundo têm investimento em imóveis. E, naturalmente, o imóvel ele tem um momento que depende do momento da economia, né? As pessoas falam bem ou falam mal. Agora, todo mundo aí conhece aquele senhorzinho que começou com uma casinha que tem 100 casinhas hoje, ou 30 casinhas hoje, e ele está aposentado há muito tempo, e aposenta boa parte da família. É natural que, às vezes, quando você tem sucessores, você tem herdeiros, né? Às vezes, dependendo, você vai para o sucessor continua aumentando aquele patrimônio. Quando você vai para herdeiros, dependendo o tipo de herdeiro, acaba desfazendo daquilo muito fácil, né? E a gente tem algumas famílias que a gente atende que elas estão oxigenando o patrimônio. Eu fico muito contente quando você vê uma família tradicional, antiga, que tem lá dezenas ou centenas de ativos imobiliários e aquela família está oxigenando aquele patrimônio. Né? Então, e a gente, como agente transformador, também auxilia nesse processo. Porque às vezes teve até uma pessoa que eu falei, falou, não, mas eu vou deixar aquilo ali parado, né? Aquele imóvel parado. Mas eu falei assim, bom, ele vai ficar ali parado deteriorando. Pode chegar um momento que pode cair aquele imóvel. E aquelas pessoas que estão no quadro ali da parede, né? Seus pais, que já foram embora, qual que você acha que é a visão deles, de onde quer que eles estejam, do que vocês estão fazendo com que eles tiveram tanto suor para entregar na mão de vocês, sabe? Então, aí disso ela deixou esse terreno para a gente trabalhar, né? Então, é óbvio que você tem que saber lidar com vários tipos de pessoas, né? Tem negociações que são mais simples, tem negociações que são mais complexas. Eu mesmo passei com o Dr. Paulo por uma negociação, né, Dr. Paulo, que a gente, assim, na terceira versão de minuta contratual, o terrenista falou pra gente assim, olha, faltam mais 2 itens aqui, a gente mata isso. Foram 16 versões de minuta contratual no total. 16 versões, né? Então, você imagina, olha a dificuldade que tem ali. Mas enfim, Dr. Paulo, a gente tem conversa para horas e horas, né? Aqui, mas agora que eu tô olhando ali pro cronômetro, a gente avançou bem rápido, né? Parece que a gente tá 2 minutos conversando. Mas aqui, Dr. Paulo, uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, eu sei que o topo é relativo, mas como o nosso programa é Rumo ao Topo Imobiliário, para muitas das pessoas e muitos advogados que estão começando na carreira ou estão já em algum nível da carreira ali no direito imobiliário, o senhor hoje é uma das pessoas que está no topo. O que tem lá no topo, eu sei que ele é relativo, sei que tem muitas coisas ali para frente, e eu vou perguntar sobre isso também para o senhor, mas o que tem lá no topo e como que é estar numa posição de destaque que muitas pessoas gostariam de estar, como o senhor? Em primeiro lugar, é agradecer a Deus pela oportunidade, que foi Ele, né, que nos guiou, e, em seguida, a humildade. Todo mundo pode aprender com outra pessoa, seja lá com o servente da obra, o funcionário do cartório, o estagiário, a moça que serve o café. Então, essa humildade é importante porque cada dia nós estamos aprendendo. E até mesmo o que? A gente saber das nossas limitações. Então, buscar o conhecimento, conectar a novas pessoas, buscar novos lugares, novos ambientes são fundamentais para gerar novos resultados. E a paciência. A paciência também é uma grande virtude, porque os resultados não vêm necessariamente, pelo contrário, vêm após dedicação,
esforço, erro, mas errou, corrige em tempo rápido. Então, a humildade ela é fundamental quando você chega, né, lá no topo da carreira. Muito bom. E para agora, doutor Paulo, eu acho que eu até converso com as pessoas, é muito difícil você ver alguém te criticando que fez mais do que você. Você normalmente vê pessoas te criticando, pessoas que ainda estão num nível inferior ao seu, que estão falando, não, mas por que você está fazendo isso? Por que você quer cutucar nesse ponto? Por que você quer ir para lá? Então é difícil você ver pessoas que estão num nível superior ao que você está hoje, né? Não estou falando só financeiro, mas às vezes emocional, às vezes familiar, né? Mas também financeiro. É difícil você ver essas pessoas te criticando. Mas o senhor está no nível hoje e o senhor tem quais são suas ambições daqui para frente? Quais são os seus próximos projetos, ou os projetos que o senhor vai colocar mais energia? Temos muitos objetivos, aproveitar a sua pergunta, até para falar quem está começando, você até fez um vídeo. Está com vergonha? Abra a câmera do Story, faça e continue. Não pare, porque se você continuar, a possibilidade de dar certo é muito grande. Coloque metas. Como você se vê daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, porque o tempo vai passar de todo jeito. Então você tem que continuar. A ambição, ela é fundamental. Jamais ser ganancioso. A humildade, ela é sempre necessária e dentro das suas metas. Desafios que nós temos agora, a diretoria jurídica do Clube da Incorporação para a sua expansão e também um convite que eu tive para coordenar um mestrado em Direito Imobiliário na Universidade da Flórida, porque não existe mestrado em Direito Imobiliário. Então, são desafios que a gente o quê? Conecta as pessoas e está sempre aprendendo e gerar valor. Você falou aí da questão de preço, né? Preço é o que você paga, Warren Buffett, né, que tem essa frase, e valor é o que você entrega. Então, entregar mais, a humildade e ter metas. Exatamente. E isso que o senhor falou, por exemplo, do vídeo que eu coloquei uns dias atrás do Stories, porque assim, pessoal, eu particularmente tinha muita vergonha de aparecer para um grande público, né? Eu lembro que o primeiro story que eu coloquei no ar foram umas 20, 30 vezes que eu gravei, vou te falar, assim, muitas. Hoje, às vezes parou no semáforo, grava um story ali, fica muito simples, muito natural de fazer esse movimento, né? Mas às vezes você que está aí nos ouvindo, vocês têm um conhecimento específico que muitas outras pessoas precisam desse conhecimento. Você tem ativos que várias outras pessoas precisam. Aí você fala, mas eu não tenho nada, como que eu tenho algum ativo? Você tem o ativo mais importante que as pessoas precisam, que é o tempo. Os principais pontos de inflexão da minha vida, inclusive o Clube da Incorporação foi um deles, foram servindo outras pessoas gratuitamente. Servindo outras pessoas. Tem assunto para horas para falar como que aconteceu isso, mas basicamente assim, servir. Me chamaram para uma palestra, por exemplo, de última hora. Eu dormi 2 horas naquela noite só para preparar essa palestra e já tinha bagagem no mercado imobiliário, já era conhecido em vários locais e aceitei. Aceitei de peito aberto. Só que Deus vai encaminhando as coisas da nossa vida e chegam num ponto como a gente chegou hoje, né? Mas assim, é natural, pessoal. Sejam humildes também nessa caminhada sua, porque essa questão assim de seguidores, de likes pra cá, pra lá, isso é só número. Isso é só número de vaidade. Naturalmente, alguns desses números chamam a atenção de outras pessoas. Só que é você saber. Não use para sua vaidade própria. Use aquilo como uma forma estratégica. Coloque metas na sua vida. Então, eu tinha metas, por exemplo, tinha meta de ter 20 mil seguidores no Instagram. Hoje tenho quase 400. Né? Então, eu só queria ter 20 mil. Era isso que é minha meta. Tinha meta de conhecer pessoas influentes no mercado imobiliário. Hoje, a maior parte delas são meus amigos. Tinha meta de criar um ecossistema que pudesse auxiliar outras pessoas também a desenvolver a sua trajetória. Isso aconteceu. Então, tenham metas, pessoal. E agora, a gente está caminhando aqui para a reta final, doutor Paulo. Eu gostaria que o senhor desse um recado final
para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como que elas podem melhorar a sua vida, como que o senhor pode ajudar também essas pessoas que estão aí nos ouvindo. O senhor responde elas que te perguntam nos directs? Sim, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Paulo Márcio, _PMRS. Também aproveitando a oportunidade, Romualdo, após esses mais de 20 anos na advocacia das incorporações imobiliárias e também na docência, em breve eu vou lançar a minha mentoria, que é o método MIS, Mentoria em Incorporação Segura, que serão encontros ao vivo, pelo Zoom, e a ideia, o objetivo é o quê? Levar segurança jurídica para que o empreendedor possa incorporar com segurança e lucratividade. Então, certamente será um divisor de águas para você que quer incorporar. Para você que quer participar dessa parte mais lucrativa do mercado imobiliário, conhecer a metodologia aqui do Dr. Paulo, eu tenho certeza que vai mudar completamente sua vida. Então, nas redes sociais, o senhor está só no Instagram ou tem outras redes também? Eu utilizo mais o Instagram. Tenho o LinkedIn também, mas é muito mais fácil, só mandar o direct lá para mim, eu ou alguém da equipe, a gente responde bem rápido. Então, pessoal, sigam o Dr. Paulo Márcio no Instagram, ele já passou aqui o Instagram dele, o nosso Instagram também, o Rumo ao Topo Imobiliário, e o meu perfil principal, que é o Obras de Valor. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Paulo. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e vamos adiante. Vamos, bora!